Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 14 de agosto, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 42. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Aqui, capítulo 40, nós vamos falar do poder e a grandeza do Senhor, o Deus incomparável, né? Quando Davi escreve aqui o capítulo 40, ele está nos seus últimos dias de vida. E aí ele compartilha conosco, né, algo muito extraordinário nessa sequência. Ele está falando aqui sobre o consolo do povo de Deus, ele traz uma esperança, porque ele está falando do fim do exílio babilônico, e você sabe que o exílio babilônico durou 70 anos. Isaías, ele foi contemporâneo de Oséias, de Miqueias, e ele atuou não só no reinado de Ezequias, mas também de outros reis, como eu já citei aqui, do rei Orias, Jotão, Acás, né? E nós vamos ver que Isaías ele tem um fim muito triste. Segundo os historiadores, Isaías ele é um daqueles que é mencionado em Hebreus 11:37. Ele foi morto pelo filho de Manassés. E segundo o texto lá de Hebreus 11, que eu citei aqui, 11:37, a história conta que Isaías foi cerrado ao meio, né? Então lá, Hebreus 11 fala dos heróis da fé. Então temos aqui um herói sendo lido por nós nesses dias. Então é muito especial essa sequência aqui do capítulo 40, porque Isaías expressa, né, realmente a confiança, tudo aquilo que ele tinha conquistado em Deus. Ele diz assim: consolem, consolem meu povo, diz seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém, diga-lhe que seus dias de luta acabaram e os seus pecados foram perdoados. Olha que mensagem extraordinária Isaías traz ao povo. Sim, o Senhor o castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam uma voz que clama. Abram caminho no deserto para o Senhor, né? Então, quando ele fala aqui, há uma voz que clama, abre o caminho no deserto, dá nos lembrar quem? O próprio profeta João Batista, a voz que clamou no deserto, aquele que veio preparar o caminho do Messias, né? A gente vê isso declarado lá em Mateus 3, do 1 ao 4, nós vemos também no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, em Lucas também, no capítulo 1, 76, né? E na própria história detalhada em Lucas de João Batista, que está lá no capítulo 3, versículo 4. Então, preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e a colina, endireitem as curvas, tornem planos trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada. A todos verão. O Senhor falou. Uma voz disse, clame. E eu perguntei, o que devo clamar? Anuncie que aos seres humanos são como capim. Sua beleza passa depressa, como flores do campo. O capim seca, as flores murcham, quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca, as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Olha que segredo que Isaías nos compartilha aqui. E aí ele fala, né, aqui do que a palavra de Deus pode nos proporcionar de esperança, de consolo, não só para o povo que estava em cativeiro babilônico, mas a nós também, né, nos nossos dias. E aí ele fala, ó Sião,
Mensageiro de boas notícias, gritem aos altos montes, grite mais forte, ó Jerusalém, grite sem medo, diga às cidades de Judá, o seu Deus está chegando, sim, o Senhor soberano vem com poder, com braço forte governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Como pastor, ele alimentará o seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Conduzir ternamente as ovelhas com suas crias. E aí tem um subtítulo aqui na note que fala: não há Deus como o Senhor. E ele diz: quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou a balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para lhe aconselhá-lo e instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou de conselho de alguém? Necessita que o instrua a respeito do que é bom? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde, não são nada mais do que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia, e nem toda a madeira do bosque do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficiente para um holocausto digno do nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele. Os seus olhos valem menos porque nada. São apenas vazio. A quem vocês podem comparar a Deus? Ele é incomparável, não é verdade? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito de um molde, coberto de ouro e enfeitado de correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses? Pode escolher madeira que não apodrece, um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Acaso não ouviram, não entendem? Estão surdos para a palavra de Deus, palavra que ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como a colina e faz com ele sua tenda. Julga os poderosos do mundo, reduz tudo a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes. Logo murcham quando sopra sobre eles. O vento leva embora toda a palha. Quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Perguntou o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele faz cair um exército após o outro e ele chama cada um pelo seu nome. Por causa do seu grande poder e da sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que o passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Será que ainda hoje tem gente que pode falar igualzinho aqui? Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que não se importa Deus com os teus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é Deus eterno, é o Criador de toda a terra. Ele nunca perde a força e ele não se cansa. Ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens podem perder as forças e se cansar. E os rapazes tropeçarem de tão exausto, mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águia, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Então, quando finalizamos o capítulo 40, esse capítulo que é tão especial, nós chegamos a uma conclusão.
vale a pena confiar no Senhor. E confiar no Senhor requer uma atitude. Olha o que ele fala, né? Eu acho muito extraordinário essa passagem, porque ele traz uma comparação da águia aqui, né? Que a águia, ela tem essa força extraordinária, e ele fala, mas os que confiam no Senhor renovam suas forças e voam alto como a águia. A águia é cheia de significado para nós, né? A águia é desde a criação dos seus filhos. Você sabia que quando a águia tem os filhotes dela, que esses filhotes começam a crescer, ela vai tirando os capins do ninho, porque os galhos vai tornando o ninho algo que incomoda os próprios filhotes que vão crescendo, né? Não fica mais tão confortável quando ela vai tirando os capins, né? E os galhos terminam incomodando, fazendo com que os filhotes dela procurem alcançar o voo, voar, né? Então é um estímulo que ela dá para os seus filhotes. E a águia, o interessante, né? Que ela solta os filhotes em queda livre, né? E eles descobrem o potencial, o extraordinário que é ser uma águia, né? Então toda essa força, todo esses segredos que há, né, na águia, desde a criação dos seus filhos, de como ela ensina os seus filhos, de como ela voa sozinha, né? Ela voa acima da tempestade. Olha que comparação extraordinária que ele traz aqui para aqueles que confiam no Senhor, né? Então, aqueles que confiam no Senhor é comparado aqui com a águia, que tem a habilidade de focar, que voa alto, que tem uma visão aguçada, né? Esse discernimento, né? A águia, ela tem uma visão tão aguçada que lá de cima ela consegue identificar a sua presa e ela voa com foco, com objetivo, né? Ela voa até mesmo acima das nuvens, né? Isso nos fala que sobre as oportunidades daqueles que confiam no Senhor pode ter. Então, esse renovo que ele diz aqui em Isaías 40, fala de um renovo contínuo, aonde somos abastecidos na fonte que nunca seca, que é o Senhor. Oh, como eu gostaria de ficar falando aqui sobre esse finalzinho aqui, né, do Salmo de Isaías 40. Mas nós precisamos prosseguir. Isaías 41, ele fala assim: ouça em silêncio diante de mim, povos do outro lado do mar, preparem seus argumentos mais convincentes e venha agora e fale no tribunal, está pronto para ouvir o seu caso. Quem instigou esse rei que vem do leste? Quem chamou para o justo serviço de Deus? Quem lhe dá vitória sobre muitas nações e permite que pisoteie os seus reis? Com sua espada reduz exército ao pó, com seu arco dispensa-os como palha ao vento. Ele o persegue e segue adiante em segurança, mesmo que caminhe em território desconhecido. Quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração desde o princípio dos tempos? Eu, o Senhor, o primeiro e o último, somente eu, o Senhor. Que coisa mais linda, né? E aí ele fala assim: cada um encoraja seu amigo dizendo, seja forte. O escultor anima o ourives e o que faz os moldes ajuda na bigorna. Muito bem, dizem, está ficando bom. Com todo cuidado juntam as partes fixas, ídolos com pregos para que não tombe. Quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão, eu o chamei de volta dos confins da terra e disse, você é o meu servo, pois eu te escolhi e não lançarei fora, não tenha medo, pois estou com você, não desanime, pois eu sou o seu Deus.
eu fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vigorosa mão direita, o sustentarei. Sim, todos os furiosos inimigos ficarão confusos e humilhados. Quem se opuser a você morrerá e não se dará em nada. Você procurará e não encontrará aqueles que tentam conquistá-lo. Quem atacar será reduzido ao nada, pois eu o seguro pela minha mão direita e lhe digo: não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Embora você não passe de um verme, ó Jacó. Não tenha medo, pequenino de Israel, pois eu o ajudarei. Eu sou o Senhor, o seu Redentor. Eu sou o Santo de Israel. Você será um novo instrumento de debulhar com muitos dentes afiados. Despedaçará os inimigos e transformará montes em palha. Você os lançará ao alto e o vento levará embora. Um redemoinho espalhará. Olha que coisa mais linda, né? Quanta esperança e como vale confiar plenamente em Deus, né? Então aqui ele fala das promessas, ele fala da força divina que vai vivificá-los no meio das suas fraquezas. Ele fala da capacidade que o Senhor tem de nos elevar acima das nossas dificuldades, né? Que coisa linda, sobre renovação, ele fala aqui sobre renovação, que coisa mais linda, né? Isso me faz muito lembrar também do Salmo 90. Então você se alegrará no Senhor e se glorificará no Santo de Israel. Quanto os pobres necessitados procurarem água e não a encontrarem, tiverem a língua ressequida de sede, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, jamais os abandonarei. Abrirei rios para ele nos planaltos e lhe darei fonte de água nos vales. Encherei o deserto de açude e a terra seca de mananciais. Plantarei árvore no deserto, cedro, acarça, murta, oliveira, cipreste, abeto e pinheiro. Assim todos os que virem esse milagre entenderão o que ele significa. O Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. Apresente a causa de seus ídolos, diz o Senhor, que eles mostrem o que são capazes de fazer, diz o rei de Israel, que digam o que aconteceu há muito tempo para que analisemos as provas, ou diga que o futuro reserva para que sabamos o que vai acontecer. Sim, anuncie o que acontecerá nos dias que há de vir, então saberemos que são deuses de fato. Façam alguma coisa boa ou má, façam algo que cause espanto e nos encha de medo, mas não, vocês são menos que nada e nada pode fazer. Os que escolhem vocês contaminam a si mesmo. Eu, porém, levantarei um líder que virá do norte. Desde o leste ele invocará o meu nome, e eu lhe darei vitória sobre os líderes dos povos, e ele o pisará como o oleiro pisa o barro. Quem lhe falou desde o começo que isto aconteceria? Quem previu estas coisas e fez admitir que tinha razão? Ninguém disse coisa alguma, nenhuma só palavra. Eu fui o primeiro a dizer a Sião: veja, socorro está a caminho. Enviarei a Jerusalém um mensageiro com boas notícias, e nenhum dos seus ídolos lhe disse isso. Nenhum deles respondeu quando perguntei. São objetos tolos e sem valor todos os seus ídolos, que vazios são como o vento, né? E o 42, ele fala: veja, meu servo, que eu te fortaleço. Ele é o meu escolhido que me dá alegria, pois sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça sobre as nações. Ele fala assim: não esmagará a cana quebrada,
nem apagará a chama que já está fraca. Fará justiça a todos os injustiçados. Não vacilará e nem desanimará enquanto não fizer justiça prevalecer sobre toda a terra. Eu, o Senhor, o chamei para mostrar a minha justiça, e eu tomarei pela mão e o protegerei. Eu darei ao meu povo Israel como símbolo da minha aliança com eles, e você será luz para guiar as nações, abrirá os olhos dos cegos, libertará da prisão os cativos e livrará os que estão em calabouços escuros. Eu sou o Senhor e este é o meu nome, e não darei a minha glória a ninguém, e não repartirei o meu louvor com ídolos esculpidos. Tudo que profetizei se cumpriu, e agora profetizarei novamente. Eu lhe falarei do futuro antes que este aconteça. E aí nós temos, por último, um cântico de louvor ao Senhor, né? Cantem vocês que navegam pelos mares, todos vocês que moram em litorais distantes, né? E aí nós podemos ver que ele convoca-nos ao louvor, né? E aí nós vamos ver que ele traz também uma advertência a Israel bem no final. Ouçam surdos, ouçam e vejam cegos. Quem é cego como o meu povo, o meu servo? Quem é surdo como o meu mensageiro? Quem é cego como o meu povo escolhido? Servo do Senhor, vocês veem e reconhecem o que é certo, mas se recusam a fazer. Ouve com os ouvidos e não prestam atenção, porque o Senhor é justo e ele exaltou sua lei gloriosa. O seu povo, porém, foi roubado, saqueado, escravizado, aprisionado e apanhado numa armadilha. São presa fácil para qualquer um, e não tem quem os proteja. Quem ouvirá as lições do passado e verá a ruína que espera no futuro? Quem permitiu que Israel fosse roubado e ferido? Foi o Senhor, contra quem pecamos, pois o povo não andou em meu caminho, nem obedeceu a minha lei. Então, essa consciência que era necessário, o arrependimento, Deus trouxe. Por isso ele derramou sobre eles a sua ira ardente e os destruiu na batalha. Ficaram envoltos em chamas, mas se recusaram a entender. Foram consumidos pelo fogo, mas não aprenderam a lição. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração. E queremos, sabe, sempre dar ouvido a Ti. Ajuda-nos a ter discernimento dos acontecimentos e diante do Senhor nos arrependermos dos nossos pecados, pois sabemos que vale a pena confiar em Ti. Vale a pena colocar os nossos olhos no Senhor dos Exércitos, porque Ele cuida de nós. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe.